gente resolve esse problema aí, né? Vamos pensar uma força de cada vez, por que não, né? Estamos falando ali da força 1, 2, que é a força que o 2 aplica no 1. A força que o 2 aplica no 1 é igual à força que o 1 aplica no 2. Vamos dizer assim, em módulo, né? Em módulo elas são iguais. Claro que direção, sentido, essas coisas, né? Podem ser diferentes, beleza? Então vamos começar fazendo um desenho aí, um pouco mais orientado, né? Do que essa coisa tortíssima que apareceu aí. Vamos, neste primeiro momento, só, vamos dizer assim, fazer a coisa linearmente aqui. Então nós vamos ter o Q1, como eu estou só interessado em Q1, Q2, vou colocar o Q2 aqui. Sabe que existe esse negócio de sinal e tal, né? Só que você precisa Sim, tomar muito cuidado. Por quê? Preste atenção. Isso aqui é muito importante. Eu saí da graduação sem saber isso. Então, eu sempre me pegava mal assim em Física 3 porque eu não entendia isso. Depois que eu entendi isso, meu, Física 3 fluiu. Que é o seguinte: essas duas cargas elas têm o mesmo sinal, elas são positivas. Então significa que elas se repelem, certo? sim. Portanto, se elas se repelem, significa que a força que o Q2 aplica em Q1 joga o Q1 para a esquerda, certo? Força que o Q2, que o Q2 aplica em Q1. Enquanto a força que o Q1 aplica em Q2 joga o Q2 para a direita. Ok? O Q2 aplica no Repulsão. Q1 jogando para esquerda. Repulsão. Peraí. Que é Repulsão. um do outro, certo? Sim, o Q1 vai jogar o Q2 para a direita e o Q2 vai jogar o Q1 para a esquerda. Sim. Por que que eu estou dizendo isso? Porque apesar das cargas serem ambas positivas, uma causa, uma está, né, tendo um movimento para o lado que eu vou considerar positivo e a outra está tendo um movimento para o lado que eu vou considerar negativo, certo? Uhum, Portanto, a hora que a gente vai definir sentidos, sinais, coisas assim, o que importa na prática é a direção que de fato a força está apontando. Se eu uhum, definir que para cá é o sentido positivo do eixo X, o eixo que as cargas estão, então quem está indo para o lado positivo é a Q2, né? Enquanto a Q1 está indo para o lado negativo. Então, isso que sim. você tem que ter em mente primeiro. Agora, tendo isso em mente, nós podemos fazer o cálculo, que é um cálculo, de novo, bem ensino médio aqui. Você faz faculdade onde, cara? Eu faço engenharia na FUMEC aqui de Belo Horizonte. Como é que. Nunca ouvi falar. É Eu, K. eu tava no IBMEC e mudei para lá agora. Ah, IBMEC já tem. Já ouvi falar. Tem a ver com economia, né? IBMEC. Tem Sim. bastante curso de engenharia, economia. A gente viu Bem, menos. oi? Se viu fraco lá, porque a galera Ah, é? mais voltada para economia. É porque é mais voltado para economia, então acaba que engenharia é muita pouca gente. Ah, sim, sim, sim. É, mas eu vou te falar que o IBMEC ele tem um cálculo 2 muito forte, mas tão forte quanto o de engenharia, sabe? É, eu fiz o cálculo 1 e 2 lá, e agora eu vim fazer o cálculo 3 na FUMEC. Ah, e o cálculo 3 eu já não sei. Eu sei que o cálculo 2 é barra pesada. Muito bem. Bem, agora tem que fazer a substituição dos valores, né? Primeiro, eu quero que você entenda que a conta que eu estou fazendo aqui não tem nada demais, velho. É só aquela continha que a gente aprende lá no terceiro ano do ensino médio, a famosa lei de Coulomb, onde eu coloco Essa a continha aí constante. é tranquila, constante, aí vai É. o Q1, E como é que Q2. você está em notação científica? Aqui é 9 vezes 10 na 9. Isso, na Aqui verdade ele é botou 8,99, mas frescura, né? 1,6 vezes 10 na menos 19. E aqui é outra lá. 3,2, né? Isso. Vezes 10 na menos 19 também. São bem poucos elétrons. A carguinha tá bem baixinha. E embaixo aqui a distância. Bem, cadê a distância, né? Ele não deixou muito clara a distância. O R, ele colocou R 0,2, aí tem que levar ao A quadrado, né? distância entre as cargas é R, beleza, isso aqui. Então, em vez de eu escrever esse R desse jeito bizarro aqui, um monte de zeros, eu vou escrever 2 vezes 10 na menos 2. Eu
tiro de letra essa parada, porque eu trabalho com isso, etc. Agora, se você não tira, o negócio é o seguinte: o R ali é 0,0200. Como é que eu sei que ia ser menos 2 exatamente aqui? Porque eu vou passando a vírgula, duas vezes. Como eu passei Sim. duas vezes para a direita, vai ficar 2 aqui, sacou? Uhum. Claro que agora, sem ejaculação precoce aqui, falta o ao quadrado, certo? Sim. Que é sempre ao quadrado da distância. Então, o que eu gosto de fazer em situações como essa? Eu gosto de separar a conta, porque a calculadora às vezes não pega bem com notações científicas e coisas assim, né? Então, notação com notação, número normal com número normal, embaixo é a mesma coisa, né? Número normal e notação. Então, vamos separar as continhas aqui, para quando você for fazer, você poder fazer separadamente, sacou? Então, vai ficar 9 vezes 1,6 vezes 3,2, tudo isso dividido por 4, certo? Sim. Isso. E agora uma outra conta aqui só com as notações científicas. 10 na 9, menos 19. E veja, embaixo você vai ficar com menos 4 por propriedade de potência, né? Potência de potência multiplicam-se as potências, certo? Uhum. Então 10 ficaria menos 4 quando a gente divide, diminui o de baixo. Né? Na divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo. Então vai ficar menos 4. Beleza? Beleza. Em cima eu somei, só que eu estou somando uma dívida, somando uma dívida. Então já coloquei menos aqui, tá bom? Sim. Agora é só jogar na calculadora aqui. Daí, daí é contigo aí, mano. 1,15 vezes 10 a menos 24. 10 na menos 24. Tudo isso newtons. Exato. E, e o problema pede aqui não só o módulo, como orientação. Orientação tem a ver com o ângulo, com o sinal, né? Nós vamos deixar bem claro que é positivo a parada aqui, porque tá para frente. Se eu quiser ser bem crica, bem crica, eu posso dizer assim, ó, que é 1,15 vezes 10 na menos 24 i, né? Indicando a direção horizontal, né? O vetor i, ele indica a direção horizontal, certo? Isso aí é a direção horizontal, você marcou ela para a direita? Você está falando em relação a qual das partículas você está falando? O problema pede a força, veja só, pelo que eu entendi. Ah, partícula 2 sobre a um. É verdade. Eu troquei os nomes aqui, então. Puta merda. Bem, então essa aqui é o 2,1 e essa aqui é o 1,2. Beleza. Não tem problema, a resposta é tudo igual, né? Só vai mudar o sinal. Então aqui é menos i, né? Porque tá pro outro lado, certo? Entendi. Dois. Entendi. E aí o sinal é do I é para a esquerda. É, esse cara, pela sua natureza, ele aponta pro lado positivo, né? Mas como você reparou bem, ele tá apontando, a força que nós encontramos aqui aponta pro lado esquerdo, negativo. Seria o 2 em Então por isso relação eu ao tive um. que colocar aqui, exatamente. E se fosse um em relação ao 2, ele seria para o outro lado. Exato, seria a mesma resposta, mesmo módulo, até porque é a terceira lei de Newton, né? Sim. A ação e reação, a força que uma partícula aplica na outra é a mesma força que a outra partícula aplica na uma. Se você dá um soco numa parede, a parede dá um soco na sua mão, né? Uhum. Pronto, terceira lei de Newton. Vamos para a próxima. Módulo orientação da força eletrostática F14, exercida pela partícula 4 na partícula 3, na partícula 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Se liga. Eu vou primeiro copiar essa figura. Agora eu vou fazer ela melhor. Então eu vou fazer um planinho cartesiano aqui. Beleza. Vou colocar essa aqui no eixo. Vamos lembrar que ela é positiva. Daí a gente vai ter uma outra partícula aqui que é negativa. Bem, o que nós temos? Nós temos a ligação entre as duas. Se dá por uma linha, né? É por essa linha que o campo elétrico flui e age a força. Sendo assim, como é que serão as forças? É uma força de atração, porque uma é positiva e outra é negativa, atração. O negativo vai até o positivo, não? Não, não é assim. A questão é que nós estamos falando de força, nós não estamos falando de campo elétrico, entendeu? Sim. No campo elétrico tem essa definição. A gente define, não é uma verdade da natureza, a gente define.
Sim, que o campo negativo, né, vai em direção à carga negativa, enquanto o positivo sai da carga, né? sim. Só que nós não estamos falando de campo, nós estamos falando de força. E o que importa para nós na força é isso aqui, ó, que como existe uma atração, o vetor Entendi. força, né, fica desse jeito. Então, ele quer encontrar, vamos deixar bem claro aqui, F14, exercida pela partícula 4 sobre a partícula 1. A força exercida pela partícula 4 sobre a partícula 1 é essa aqui, Então certo? seria indo pro lado esquerdo. Então seria, se a 4 é a azul e a um é a vermelha, então a azul está indo em direção à vermelha, É, nesse é a contexto. força que está ali na 1, né? Porque essa força que está aqui na 1, essa aqui, ela surgiu devido a esse cara. Esse cara tá puxando ela. Essa força é Uhum. devido a esse cara, que é o que o problema está pedindo. Essa aqui é a partícula 4. Muito bem, então nós queremos encontrar aquela força ali. Primeiro vamos nos preocupar com o módulo. Depois a gente se interessa com direção e sentido. É só, né, fazer seno e cosseno, não tem muito segredo. Mas vamos para o módulo. Essa parte do seno e cosseno é que eu tenho um pouquinho de dúvida. Eu não tenho visto isso aí no. Eu não vi isso aí tem um tempinho já. Eu meio que esqueci. Eu lembro de ter visto já. Se a gente começar a falar, eu talvez vou me familiarizar. Mas era bom de estar conversando um pouquinho antes sobre, se possível. Sem dúvida. Então vamos fazer o seguinte. Eu preciso ir no banheiro. Enquanto eu vou no banheiro, você encontra o módulo dessa força, beleza? Depois eu te ensino a paradinha sobre direção e sentido. Pode ser? Essa parte do seno e cosseno. É isso. Depois eu te explico a coisa do seno e cosseno. Por hora, encontre o módulo dessa força F14, tá? Desculpa, o módulo é mais ou menos. Em Módulo é outras igual a palavras. conta que eu fiz aqui, certo? Ah, tá bom. Então, vai fazer a mesma coisa, só que para os valores ali da 1 e da 4. Beleza. Você tá com o slide por aí, né? Tô com o slide aqui. Tá no meu Bom, iPad, eu tenho no meu iPhone também. então tá bom, já Tranquilo. volto.
Então, chegasse no valor da força? Sim, 2,05 vezes 10 a menos 24 Newtons. Muito bem. newtons. A observação é que ali no R está escrito 3/4. Ou seja, uma distância mais curta, né? Então você pega isso aí e multiplica. Igual ele fez no slide ali, eu consegui captar. É. Se você entendeu que dava para fazer, pegar o valor que nós já tínhamos, né? Já, afinal de contas, as cargas são as mesmas, né? Sim, Pegar o valor que nós já tínhamos e multiplicar por 16 sobre 9, maravilha. Tu multiplicasse por 16 sobre 9, né? sim, Tá. Então tá bom. Deixa eu anotar aqui. Veja que eu não vou colocar sinal, porque aqui o sinal não faz sentido, tá bom? Literalmente, o sinal não faz sentido aqui. Qual que é o valor? 2, quanto? 0,5 vezes 10 a menos 24 Newtons. newtons. Não esquece desse Nzinho aqui, senão vai perder de graça pontinho na prova. Muito bem, então como é que a gente vai fazer agora para entender o que ele cita ali, orientação, né? Nós precisamos usar seno e cosseno, por quê? Porque, bem, eu vou ampliar essa parada aqui. Bem que não dá para ampliar. Bem, dá, mas vai ficar tosco. Vou pegar aqui, vou jogar aqui. Então eu vou colocar o ângulo que ele citou aqui. Ele citou que esse ângulo é quanto mesmo? 60? 60. Isso. Tá. Bem, então a gente já entendeu que a força que nós estamos estudando é essa. E então, se nós estamos interessados com orientação, nós estamos interessados, em outras palavras, das componentes x e y dessa força. Sim, Ok? Por quê? Porque como essa força é uma força diagonal, né? Eu consigo escrevê-la como a soma de dois vetores. Um vetor x, vamos dizer assim, posso chamar ela de F14x, né? Que você percebe que é uma espécie de sombra, uma projeção no eixo x, certo? E pela mesma lógica, você pode pensar na projeção no eixo y aqui, o f y, então, pela lógica, né? Note que esses vetores formam um triângulo retângulo, né? Claro, eu desenhei desse jeito, não parece muito triângulo. Só que se eu pegar esse cara e passar para cá, tu já tá vendo um triângulo, né? Ó, sim, ou seja, é um triângulo retângulo ainda por cima, que faz 90 graus ali entre os catetos. O mesmo aconteceria, claro, se eu pegasse o cara aqui de baixo e jogasse aqui em cima, né? Fecharia um triângulo em retângulo aqui, cima. certo? Sim, Ou seja, eu estou dizendo isso porque isso significa que nós podemos fazer todas aquelas lógicas de seno, cosseno, tangente, até teorema de Pitágoras, se quiser. Aqui, como a gente está pensando nas componentes, nós estamos falando de usar seno e cosseno. Porque na prática, o que ele quer é isso aqui, ó. Ele quer que a gente reescreva o F14 que a gente encontrou como um vetor, ou seja, sua componente x e a sua componente y. Outra forma de escrever isso aqui, que também valeria, talvez, você pode escrever, se o professor gostar mais dessa forma, as duas valem a mesma coisa, é colocar o i e o j. Agora, a questão é, quem são esses caras aqui, né? Esse e esse, né? Esse e esse, que são os mesmos, é claro. São os mesmos sim. que estão aqui, né? Daí que vem a parte super fácil. É só você saber quem é o ângulo, né? O ângulo é 60. Uma vez que você sabe o ângulo, e você lembra que eu desenhei aqui um triângulo retângulo, esse cara aqui, vamos pensar nesse triângulo retângulo aqui, né? Tô fechando aqui, beleza? Esse cara aqui de baixo, ele é o cateto adjacente desse ângulo de 60 graus, certo? Adjacente, como o próprio nome diz em português, significa ao lado, né? Esse ângulozão aqui, eu posso até diminuir um pouco, ele tá, o lado aqui, X, ele tá ao lado do ângulo, certo? Ah, você cortou ele dessa forma. Ah, entendi. Entendi o que você fez. Claro. Só pensar em cateto adjacente, certo? Pela lógica aqui, esse é o adjacente ao ângulo de 60 graus, esse é o oposto, Hipotenusa. esse é o oposto. A O hipotenusa é adjacente é o se... de baixo, não é? Não, o adjacente é sempre o que está ao lado. Então, nesse caso, o adjacente é o de baixo, ok?
Mas em outra Sim, situação, poderia ser outro. Por exemplo, se o ângulo tivesse aqui em cima. Se o ângulo tivesse aqui em cima, o adjacente seria esse. Beleza? sim, Porque é sempre quem está ao lado. Então, se esse é o adjacente, quem está do outro lado do ângulo é o oposto. Certo? sim. E o maior lado, ou o lado que está ao contrário do 90 graus, o Hipotenusa. cateto, é a hipotenusa, exatamente. Muito bem. Sendo assim, vamos escrever aqui, F14 adjacente. Pela lógica, ou F14x, né? Desculpa. E o F14y. Ah, mas esse aqui não é nada. Pô, cara, se a gente pegar este cara e trazer para cá, vai ser o exato mesmo vetor, né? Então é É, disso que nós estamos falando aqui. É como se eu fizesse a transferência desse mano para cá, né? Então você poderia dizer que o F14y é o oposto, certo? nós estamos querendo achar o hipotenusa, né? A Não, gente quer nós já achar. achamos a hipotenusa. O que nós estamos querendo achar é a orientação. Para orientar, a gente precisa escrever na forma de vetor, desse jeito ou desse, certo? Então, para escrever desse jeito ou desse, eu preciso achar quem é F14x e F14y, ok? Ah, tá. Uhum. Agora, como é que eu vou pegar a F14x? Um Como eu já segundo. entendi que a F14x é o adjacente, eu vou lembrar lá das aulinhas do primeiro ano, que dizia que o cosseno é igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, Ah, certo? então eu aprendi isso na escola, sou catoa. Já escutou esse? Isso, tem isso aí. É isso aí No, mesmo, né? Sou catoa. no caso do nosso problema, o cosseno de 60, já que é o nosso ângulo aqui, é igual ao cateto adjacente, que eu já falei algumas vezes que é o F14x, nesse caso, dividido pela hipotenusa, que é o F14 que você fez a conta e encontrou o valor para mim, certo? A hipotenusa, A gente achou hipotenusa, assim, naquela conta, assim, sim, correto. E a havíamos gente. encontrado no contexto trigonométrico aqui a hipotenusa. E E pela que a mesma gente. lógica, o seno é o cateto oposto, né? E que a gente quer achar? A gente tem Tô falando hipotenusa e a pela gente quinta quer. vez, hein? Foi Nós mal. queremos achar a orientação do vetor que vai ser, que é, em outras palavras, pegar o vetor e escrever na forma vetorial, que é pegar as componentes x e y, ok? Então, Sim. por isso que eu estou fazendo isso aqui, toda a parte trigonométrica, para eu conseguir encontrar quem é o F4, F14x, que é a componente horizontal, e F14y, que é a componente vertical, certo? Uhum. Muito bem. Então, como você pode perceber aqui, eu fiz bem passo a passo. Eu mostrei como é que isso aparece, né? Agora, você pode simplesmente decorar que a componente horizontal vai estar sempre associada ao cosseno e a vertical ao seno, né? Uma forma de você decorar. Eu quis te mostrar o passo a passo aqui, mostrando desde a parte do triângulo, desde o que ele quer de fato encontrar, né? Que são essas formas vetoriais do vetor, onde indica orientação, e também aqui, né, a continha para isso. Agora, por exemplo, eu estou procurando aqui, por exemplo, eu quero encontrar primeiro o F14x. Então, como o F14x está aqui, para isolar ele, quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando, certo? Só para mim, o cosseno é relacionado a horizontal ou vertical? Você falou que dá para decorar a V, o cosseno. Horizontal, A horizontal, adjacente. entendi. E o outro é vertical. Beleza. Exato. Daí, nós estamos procurando aqui, para começar, o F14x. Vai ser, pegando essa equaçãozinha que eu bolei aqui, vai ser simplesmente F14x igual ao cosseno de 60 vezes o F14 que estava dividindo foi para o outro lado multiplicando, certo? Sim. Pode isolar. E, claro, a mesma coisa ali para o cara do Y. Troca aqui o cara vertical, o cara do Y. Você troca aqui por Y e aqui por seno. Então, o resumo do resumo é esse. O horizontal, olha só, vai ser sempre a força que você calcula ali com a lei de Coulomb, vezes o cosseno do ângulo, e a componente vertical vai ser sempre a força que você calcula ali com a lei de Coulomb, que você fez certinho, vezes o seno do ângulo, beleza? Beleza. Sempre. Só que eu gosto de dizer sempre, né, para facilitar, para vocês se sentirem bem, mas tem que ter um cuidado, porque aqui
ele deu para mim esse ângulo, né? O ângulo que o vetor faz com a horizontal do lado positivo. Mas nada impedia que ele me desse esse ângulo aqui, ó, por exemplo. Ou esse ângulo aqui. Ele podia ter dado outros ângulos. Então, por isso que tu tens que manjar de trigonometria para saber encontrar o ângulo que você trabalha melhor, né? Porque se ele desse, por exemplo, esse ângulo laranja, seria 30. Aí eu sei Sim, que tem que ser 60 aqui, porque nós estamos falando de um ângulo de 90 graus aqui, né? sim, Ou se ele desse, por exemplo, aqui, eu sei que seria 120, que o ângulo raso é 180. Né? 120 com 60 dá 180. E assim vai, sacou? sim. Ele poderia, por exemplo, ter dado ângulo aqui em cima. Se ele desse um ângulo aqui, eu sei que seria 30. Por causa de ângulo alterno, externo, 90 graus, essas coisas tudo. Aqui seria 60 também, por causa de alterno e externo. Putz, deu um raio louco aqui. Tá chovendo aí na tua cidade, velho? Tá não, você tá aí onde? Santa Catarina, aqui no sul, tá tendo uma chuva forte, porque tá quente demais. Eu só vou Eu, fechar a janela ali antes que inunde minha casa, só isso não vai demorar 30 segundos. eu Bem, tava por aí hora a semana única passada, coisa tá de boa. que farta aqui para resolver, né, é pegar o valor de 2, qualquer coisa que você tinha achado e multiplicar pelo cosseno de 60, que é meio, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu voltar, eu quero que tu me diga aqui as respostas para eu anotar, beleza? Já volto. Beleza. Voltei. E aí, já sabe as respostas? Quem é F14XY? Sim, a gente pegou, né, seno de 60 vezes 2,05 vezes 10 a menos 24, né, que foi aquele É. valor do hipotenusa que a gente achou. E para a resposta do seno eu achei 1,775 vezes 10 a menos 24. 1,725? É um 775. Tá. Então agora, como é que a gente faz para escrever o que ele pede, a tal da orientação? É só usar uma dessas duas formas, qualquer uma vai estar certo. Daí, em vez de deixar ali o F14, né, X e Y, a gente troca por esses números aí que você achou. Então, e eu coloco isto, e aqui também. Oh, caramba. Belezas. Veio aqui. Esse cara pra cá. Jogo isso aqui pra cá. Pago isso. É isso. Aham. Então, só isso, man. Tem segredo não. Falou de orientação, é isso, beleza? É só escrever na forma vetorial. As duas formas Beleza. estão certas. Claro que tu precisa colocar um Newton aqui, porque não deixou de ser algo físico, né? Pode colocar aqui fora, indicando que você está falando de um vetor força, beleza?
Alguma Beleza. dúvida? Não, você tá falando de qual cidade? Desculpa só perguntar. Ah, Eu, sim, Joinville. imaginei. Ah, é por Eu, quê? não, eu tenho casa em Balneário, em Floripa. Ah, massa. Pô, então E- você é boy, hein? Porque lá em Balneário tá caro os imóveis. Na verdade, que casa, fala assim, minha namorada tem casa lá e minha família, eu cresci em Floripa, né? Então minha família vai muito pra lá. Ah, mas tu tem mais sotaque de mineiro do que de Floripa, cara. Hoje em dia eu moro em Floripa, hoje em dia eu moro em BH. Ah, tá explicado, então, tá doido. Esse sotaque aí em Florianópolis eu nunca escutei. Não, 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 não. Bizarro. Show de bola. Tu tá há quanto tempo já em BH? Cara, minha família é daqui, mas como eu falei, a gente morou muito tempo em Florianópolis. Aham. Aí em BH eu já mudei pra cá já faz bastante tempo. Aí eu só vou mais pras férias, Ah, pra tá em Floripa e Balneário. BH. Pode crer, tá em BH. Lá na época do doutorado eu morei com muito mineiro, né? Então eu tô acostumado com esse sotaque já. Massa demais. É, Ah, sim. mineiro é uma coisa doida, assim, porque, tipo, ao vivo, eles são muito gente fina. Muito. Mas daí chega pela internet, eles às vezes avacalham com a gente, sabe? E gaúcho é É. exatamente o contrário. Gaúcho é um mala sem alça ao vivo, assim. É difícil lidar com gaúcho. Mas pela internet eles são mansinhos, vão direto ao ponto, assim, não enche o saco. Eu tive muito problema com mineiro já pela internet, é muito louco isso. Dando aula? É, assim, não chegava a ser aula, porque na aula aqui a gente interage, é uma coisa mais humana. Mas falando pelo WhatsApp, sabe? Tentando marcar as aulas e coisas assim. Que são Ah, meio sim. mala, assim. Mas ao vivo, falando assim, a gente fina. Muito bem. Então tá, fizemos a questão toda aqui. Tem alguma outra que tu queira começar? Beleza, aí a gente resolveu. Beleza, aí a gente achou esses duas direções. O que que essas duas direções estão indicando? Estão indicando A a intensidade da direção? força na horizontal e a intensidade da força na vertical, né? É Ah, isso. entendi. Então, Por entendi exemplo, o se chegar uma formiguinha e empurrar esse elétron para cá com essa força, e uma outra formiguinha empurrar para cima com essa força, então ele vai se mexer nessa direção aqui, sacou? É a soma dos vetores. Entendi. Ele vai movimentar entendi, nessa direção com aquela força que a gente calculou Isso, na primeira parte, 2,05. exatamente. Se você somar esses dois vetores que a gente acabou de é, encontrar, você vai dar esse vetor do meio aí. Agora, você pode estar pensando uma coisa assim, pô, professor, mas é impossível. Como é que eu vou somar esse valor aqui com esse e vai dar o valor do F14 original lá que eu tinha encontrado 2,05? Porque 1,025 mais 1,775 não é 2,05, que é o F14 original, certo? Sim, Bem, o motivo é porque, para encontrar esse vetor aqui, você tem que fazer o teorema de Pitágoras, não é mesmo? Você vai fazer o teorema de Pitágoras. A soma aqui para encontrar seria o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras que nos dá a hipotenusa. Então, por exemplo, para encontrar o F14, caso você, por acaso, um problema, né, Lucas, te dessem esse vetor e esse, não foi nosso caso. Nosso caso, ele deu esse aqui, a gente encontrou esse aqui, certo? Se ele sim. tivesse te dado esses dois aqui, você faria o seguinte: encontraria pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você fizer isso com aqueles valores lá, você vai achar a hipotenusa, beleza? Não, eu tenho que revisar isso aí. Eu estudei bastante isso, mas isso foi na época de escola. Tenho É, que revisar. essa parte de trigonometria aparece bastante. Mas eu acho estranho você não ter revisado isso e ter passado em cálculo em física 1. Não, mas como eu falei, eu não tô dando sequência, sabe? Parei um tempo e eu parei um pouco a faculdade e voltei, entendeu? Eu já tenho uns 2 aninhos que eu não tô vendo isso. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar um livro de ensino médio aqui. Eu sempre dou aula dessa matéria, né? De É, trigonometria. não, isso aí eu lembro, sim, que fiz bastante, já fiz prova no ensino médio disso, exato. Não é uma matéria que eu nunca vi, não, é um negócio só que eu realmente esqueci. Sim. O, Mas sim, eu vou mandar aqui. Daí tá lá pela página 200. Eu recomendo muito esse livro, ele é muito bom. Deixa eu só pegar aqui. Cadê?
Matemática escola, médio, primeiro. Pronto. Vai bem direto ao ponto, sem enrolação. Se tu pegar ali. Caralho. Se tu pegar ali 200, página 200, que é onde começa a trigonometria, fazer uns 2 exercícios já vai estar manjando tudo, beleza? Beleza. Beleza, então tá. Qual exercício tu quer ver agora? Ah, aquele segundo, que é o da página 17. 17? Tá. Deixa eu ver aqui. Esse aí foi bom, eu gostei muito aí da explicação. Era isso aí que eu tava precisando mesmo. Curti, maneiro, é isso aí, Pelo entendi. menos para pegar o que você precisa aprender, né? Precisa saber essa parte trigonométrica com muita confiança. E eu vou te dizer por quê. Quando eu estava fazendo física 3, há muitos anos atrás, na faculdade, eu também não era muito bom assim de seno e de cosseno, sabe? Daí o que que acontecia? Eu fazia as contas ali que envolvia a fórmula e tal, que nem você, mas chegava nessa parte e eu simplesmente não fazia. Perdia de ganhar ponto fácil. Porque na prática é uma matéria de ensino médio. Só jogar o cosseno na frente, seno na frente, me faltava confiança, entendeu? Então, isso que você falou é muito bom. Tem que rever mesmo essa matéria para fazer com confiança. Você falou página 220? Por aí. Você pode procurar lá no sumário, lá vai estar trigonometria, mas eu acho que é lá pela página 220. Beleza. Eu Figura acho aqui depois. abaixo mostra duas partículas fixas. Fixas, elas estão fixadas. Uma partícula Q1. Então, apesar delas, veja, sofrerem forças aqui no caso de atração, já como é positiva e outra é negativa, elas estão fixas, elas não vão se mexer. Em que ponto que não esteja a uma distância infinita das cargas, um próton pode ser colocado de modo a ficar em equilíbrio? Equilíbrio, né? A tal da primeira lei de Newton. Somatório das forças igual a zero, certo? Então, deixa eu fazer aqui o esquema rosca aqui. Tá o Q1, vamos pôr o Q1 por aqui, o Q1 é positivo. Ô, cara, tá uma chuva feia aqui, dá pra escutar a trovada? Ó, eu tava aí 2 semanas atrás, tava bem sol. Tava um sol desgraçado hoje. Hoje deu 56 graus aqui em Joinville. Cara, quando eu tava aí 2 semanas atrás, tava tipo assim, abria o tempo, fechava, abria, fechava, de dia chovia, de tarde fazia sol. Joinville é assim. Hum. Ó, o que que a gente tem que fazer agora, meu velho? Nós temos que fazer o tal do joguinho de sinais aqui para ver o sentido das forças. Né, ó, vamos lá. Essa é a força, essa é a carga positiva, essa é a carga negativa, e ele quer que a gente brinque com um próton. Um próton a gente sabe que tem carga positiva. Vamos começar colocando ele aqui, né? Vamos começar da esquerda para a direita. Próton. Beleza? Bem, se eu colocar o próton aqui do lado dessa carga positiva, a carga positiva ela vai repelir, não é mesmo? Sim, Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar essa carga de 1 e de 2. E essa aqui eu vou chamar de P. Então essa força aqui é F1P. Força que 1 aplica no P, certo? sim. Eu quero também que a gente lembre que a carga 1 ela é muito maior em módulo que a carga 2. Para a gente lembrar disso, eu vou pintar a carga 1 maior aqui. Ok? Ok. Vou chamar de 1 também. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender onde que a carga vai estar. Se ela vai estar à esquerda, ela vai estar. Caralho. Se ela vai estar entre, ou se ela vai estar à direita. Beleza? Entendi. Onde vai ficar o Então, próton? eu estou avaliando primeiro assim de uma forma meio heurística. Eu não estou fazendo conta, tá? Isso é o suficiente para a gente descobrir, só visualizar aqui as coisas. É o suficiente para descobrir onde que ela vai estar e depois a gente faz as contas de fato. Então, bem, a carga positiva ela é muito maior que a negativa, né? O desenho mostra isso agora, em módulo. Portanto, veja, olha só, cara. Não só a carga positiva está mais perto da positiva, como a carga negativa, que é a carga que atrai, deixa eu até aumentar esse vetor aqui. A carga negativa, que é a carga que atrai, ela está longe.
Pela lei de Coulomb, a gente sabe que quanto menor a carga, menor a força, e quanto mais distante a carga, menor a força também, certo? Sim, Portanto, a força que esse mano gera aqui é muito pequena. sim, Então a gente pode excluir a possibilidade de ele estar aqui, certo? Porque claramente a força que esse cara aplica de repulsão é muito maior do que esse cara que tem carga menor, que está numa distância maior, está aplicando de atração. Beleza? sim. Isso. Agora, vamos pôr no meio. O meio pode ser por aqui, por ali, sei lá, né? Eu vou colocar em algum lugar aqui. Veja, eu não estou falando de distâncias específicas ainda. Só fazendo uma visualização do problema. Né? Agora vamos avaliar de novo. Essa aqui, lembrando, estamos falando do próton, carga positiva. Bem, se eu colocar ela por aqui, por exemplo, o tal da carga positiva aqui vai repulsar, beleza? Então, de novo, quem que é essa forcinha aqui? É o F que um aplica em P. Concorda comigo? Sim. Porque essa é positiva, tá rolando repulsão. Esse cara quer ir para longe desse cara aqui, não é? Ah, faz sentido, sim. Repulsão é isso, eu quero ir para longe. Esse vetor aqui estava indicando que ele queria ir para longe dele. Aqui, de novo, está indicando que é para longe desse porque cargas iguais. E esse aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai atrair, porque aqui é negativo. Sim, Então, F2P está rolando atração. Então, também não pode ser aqui, porque eu preciso que fique em equilíbrio, eu preciso que fique parado. Aqui não vai ficar parado porque a força que esse cara repulsa é muito maior do que esse cara aqui atrai, certo? Aqui no sim, meio, esse cara tá sempre empurrando essa carguinha para direita. E esse aqui também tá puxando para direita. Então ela vai se mexer com certeza para direita. sim. Pegou a ideia? Peguei. Então, com certeza é aqui do lado direito, mas vamos avaliar. É, faz É sentido, né? Um vai repulsar, o outro vai atrair. isso. Então vamos falar do gordão aqui de novo. Ele vai repulsar. De novo, essa aqui é a tal da F1P. Lembrando que esse aqui é o próton, carguinha positiva. E beleza, veja que agora o vetorzinho já está menor, porque, por exemplo, aqui ele estava numa distância bem perto da gordona. Agora aqui ele já está numa distância bem longe da gordona, certo? Sim, Então ele já tem um vetorzinho de força devido a este cara bem menor. E como ele está perto, veja só, dessa carguinha que tem uma carga bem menor, né? Bem menor em módulo, mas ele está muito mais perto dela do que desse cara. Então essa carga aqui vai puxar em direção a ele. É a sim, atração. Agora sim, então eu consigo encontrar uma posição específica onde a intensidade desse gordão. Opa, ô caralho. A intensidade desse grandão aqui, né? Que tá longe, vai ser tão intensa quanto a intensidade desse aqui, que tá perto. Ok? sim. É meio que um vai. Um é forte por causa do módulo da carga, o outro é forte por causa da distância. Sim, Daí, eu já entendi então que é nessa distância aqui que vai rolar. Beleza. Muito bem. Agora que eu já sei que é do lado direito, beleza, eu já sei que não é aqui, que não é aqui, é aqui. Certeza. Agora nós vamos pensar em distâncias, porque, por exemplo, eu sei que essa distância entre esses dois aqui é L. E ele não diz quanto é, né? Então a gente vai deixar o problema algébrico. maravilha. Como eu falei com você agora há pouco, lá no começo da aula, para falar a verdade, eu falei de um princípio chamado princípio da superposição, né? Ou seja, o que esse princípio fala? Que quando eu tenho várias cargas aplicando força numa carga específica, se eu quiser saber a resultante, é só eu fazer a soma de todas essas forças. Então, por isso que a força resultante do próton vai ser igual à força que um aplica no próton mais a força que o 2 aplica no próton. Porém,
vamos olhar para o desenho de novo. A força que que o gordão aplica no próton, é uma força na direção positiva, certo? Sim, Beleza, positivo aqui. E a força que o 2, que a carga negativa, aplica, tá puxando ele para a esquerda. Então é uma força negativa. Puxou para a esquerda, negativo. Beleza? tá. Então, mas o sinal da carga, dane-se o sinal da carga. O que importa, que nem eu falei no começo da aula, é o sentido que a força está apontando. Beleza? Sim. Então, Esquerda negativo, direita positivo, é isso? é isso. Mas foi a carga positiva apontou para a esquerda, não importa. O que importa é o sentido do vetor. Então, o sentido do vetor aqui está me dizendo que esse cara é positivo e esse cara é negativo e acabou, independente do sinal de carga. Agora, o que nós estamos procurando aqui? Foco no que está sendo procurado. Um próton pode ser colocado de modo a ficar em equilíbrio, sem estar submetido à força. Ou seja, nós queremos que a força seja zero. O resultante das forças seja zero. A soma desse cabo de guerra aqui dê zero, sacou? Sim, Então, em outras palavras, eu estou procurando que a força do gordão seja igual à força do pequeno que está perto. As forças aqui são leis de Coulomb. Isso, dividido pela distância. Bem, qual é a distância que o gordão, que é o Q1, está do próton? Bem, ele está esse L mais uma quantidadezinha que eu estou procurando saber, né? Quando eu estou procurando saber uma distância, eu chamo de X. Beleza? Essa é a sim, distância que o grandão está do próton, certo? certo. Tá. Então eu vou colocar aqui que é L mais X, ok? Essa é a Puxa, distância. Diga. onde saiu esse X? Você... Acabei de escrever ele aqui, velho. Ó, X Ah, aqui. tá, tá, não, sim, 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 É tá a bom. distância que eu não conheço, eu não sei qual é a distância que ele está da carga 2, né? Vamos lembrar que elas estão Entendi. fixas, certo? Aí você chamou de X, beleza. E é justamente isso que o problema está pedindo. Ele quer saber esse cara aqui. Então, estou chamando de X. Agora aqui, carga 2, carga do próton, dividido por quem? Só por X. Porque a distância que essa carga aqui tá do próton é esse X, certo? Sim, Isso. Por isso que foi importante eu fazer a avaliação de onde que estava a carga. Se eu fosse fazer de qualquer jeito, eu colocaria esse X no lugar errado, talvez. Certo? uhum, Não colocaria o L ali, etc. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Dá para cortar isso, isso, isso e isso. Vai ficar Q1, L mais X sobre 2 igual a Q2, X quadrado. Bem, agora, o problema é ele não dá valores, né? Mas ele quer que a gente encontre uma expressão para o X. Eu acho que uma forma interessante de fazer isso é começar deixando de ser fração, ou seja, fazendo a multiplicação cruzada. sim, Então vai ficar Q1x ao quadrado igual a Q2. Isso aqui ao quadrado, cara, é o tal do trinômio quadrado perfeito, que é L ao quadrado mais 2LX mais x ao quadrado. Se você não lembra disso, não tem não, esse eu problema. lembro. É só fazer o chuveirinho, né? Sim, sim. Tá. Então, ah, agora tem que substituir, né? Isso aqui tá ao quadrado. Como é que é o Vou chuveirinho? Pera aí um momento, pera aí agora. chuveirinho, mano. Fazer. O engenheiro tem que saber fazer o chuveirinho. Ah, não, sim, sim, sim. Beleza. Daí aqui também. Também. Vai dar pra juntar esses dois, vai ficar 2XL. Beleza? Beleza, não, entendi, não, Show. beleza, show. Daí agora tem que substituir os valorinhos. Quem é o Q1, quem é o Q2, Q1 é 8, Q2 é 2Q. Beleza. 8Q, né? Ó, 8Q, x ao quadrado igual a 2Q. Daí você pode estar pensando assim: professor, mas aqui está aparecendo sinal negativo. Vou falar de novo. Dane-se o sinal. O sinal ali, ele só serve para uma coisa na física. Para eu saber o sentido dos vetores. Veja, cuidado nessa minha fala. Isso que eu acabei de falar, que o sinal da carga só serve
para saber o sentido dos vetores é verdade quando nós estamos estudando força elétrica e campo elétrico, tá bom? Tá. Logo vai vir outra matéria chamada potencial elétrico e lá o sinal é importante de outra forma. Aqui, vou falar de novo, tá na gravação aí. Só serve para ver a direção e sentido do vetor, ok? Sendo assim, aqui eu não vou colocar sinal. Tem sinal aqui. Muito bem. Agora, L ao quadrado, mais 2LX mais X ao quadrado. Daí, dá para cortar os Qs. Dá para passar o 2 dividindo. Vai ficar 4x ao quadrado igual a L ao quadrado mais 2LX mais X ao quadrado. Ah, Leleque, pensei uma coisa melhor para fazer. Beleza, eu fiz o trinômio quadrado perfeito, mas eu não precisava. Só percebi agora, tá? Coisa que a gente percebe no meio da conta. É aquela, né? Eu gosto de sempre pelo caminho certo, mas matemática é assim. Às vezes a gente está indo por um caminho, mas tem um caminho melhor, né? Sim. Por exemplo, o caminho melhor aqui é eu perceber que ficou L mais X ao quadrado aqui, certo? Veja, eu não abri. Poderia abrir, estaria errado, não. Mas desse jeito vai sair mais fácil, ok? 4, né? 4x ao quadrado. 4, acho que tu concorda comigo que é 2 ao quadrado, né? Sim. Então, olha só, tá quadrado dos dois lados, né? Tá quadrado dos dois lados, só fazer a raiz, vai ficar 2x igual a L mais X. Portanto, se eu passar o x para o outro lado, eu vou encontrar que x é igual a L. Essa é a resposta. A distância que ele tem que estar ali da carguinha é L. Beleza? Ah, Então foi tudo uma manipulação matemática aqui, né, para chegar nisso. Beleza? beleza. Então, parte da física aqui que é o que importa, né? O resto ali é matematiquinha, tu treina, coisa de ensino médio. Aqui tu tem que identificar a questão de onde ela tem que estar, ela só poderia estar aqui, qualquer outro lugar não faria sentido físico. Aqui também tem física, o somatório das forças tem que ser zero, já que pede equilíbrio. Escreve as equações aqui são lei de Coulomb, dá para cortar bastante coisa. Chega nisso e aqui aí virou matemática, ok? Eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que isolá-lo. Para isolar, eu fiz essas manipulações aqui, beleza? Beleza. Show de bola. Então tá bom, man. Aula top, aula top. Eu vou te enviar aqui o que nós fizemos. E é Isso. isso. Precisar de mais aí, só chamar, beleza? Beleza. Show de bola. Então logo que o vídeo estiver pronto aí, também te envio. O É, vídeo vai eu demorar tenho um que pouco. revisar esses conceitos básicos de álgebra que eu acho que é esse que tá pegando mais do que o que tá sendo ensinado. Sim. Falta de confiança, porque se tu entende a matéria mais difícil, que é a parte da física